O programa de hoje, Pensa Brasil, é com Antônio Feldman, meu amigo de Caxias do Sul, um grande jornalista, uma grande personalidade, também um administrador público, e um homem de ideias, um homem de ação e de família. Se apresente, Antônio, diga como é que é essa trajetória, fale da nossa amizade e conte a sua história. Bom, boa noite, Aurélio. Uma alegria conversar contigo aí e a gente poder bater esse papo. Certamente vamos aqui relembrar algumas passagens, momentos em que nós estávamos aqui no mesmo espaço de trabalho, né, um espaço político. E para mim estar aqui hoje, Caxias do Sul, na verdade nós estamos quase que num clima nordestino aí, baiano, porque hoje chegou quase 30 graus aqui, né? Essa é a questão do tempo, tem tido variações muito grandes, né? É, Uma para semana atrás. quem vê esse vídeo mais tarde, porque o vídeo fica, né? Nós estamos Ah, em agosto, né? é Agosto mês de geralmente. agosto. E é o mês de inverno, mas é mês de inverno ainda, né, Aurélio? E nós tivemos que, ó, uma semana anterior, a última semana do mês de julho, né, nós estávamos com temperaturas abaixo de zero até, né, sensação térmica abaixo de zero. E passou uma semana, estamos com quase 30 graus. Mas é um pouco esse tempo, né, que acaba fazendo essas diferenças, né, de temperatura de uma semana para outra, que tem sido constantes aqui no nosso inverno. Mas para mim, então, como eu dizia, uma alegria e dizer que eu sou uma criança nascida num distrito, na época de Guaporé, que é uma cidade aqui do Rio Grande do Sul. Nasci no interior do interior de Guaporé, né? Onde se encontram dois rios, né? E acabam formando o Rio Taquari, que é um rio conhecido aqui, que vai desembocar depois no Guaíba, em Porto Alegre, né? De uma família de 8 irmãos, né? O meu pai, um professor rural, professor de comunidades rurais, então nós passávamos e fazíamos mudança muito seguidamente, né? Então, e eu, por parte de pai, Feldman, e por parte de mãe, Casagrande. Então, uma parte alemã, outra italiana, que é um pouco a nossa formação histórica aqui do Rio Grande do Sul. É uma coincidência, eu também tenho a minha mãe de origem italiana e meu pai de origem alemã. Não, olha ali, então, eu, inclusive, agora, Aurélio, estou fazendo a minha cidadania italiana e descobri coisas assim maravilhosas para descobrir de uma família. Eu fui buscar o Dante Causa, que se diz quando a gente faz a cidadania italiana, o Dante Causa quer dizer qual é o meu antepassado, né, que veio da Itália para o Brasil. E o meu Dante Causa, e o meu parente, quem veio da Itália para o Brasil, foi o meu tataravô, né, chamado Mosè Casagrande, que foi uma criança abandonada com uma semana de vida, né, abandonada, e foi colocada no Instituto per l'Infância Santa Maria Pietà, em Veneza, que é uma escola, um orfanato, uma escola de freiras, em que eles tinham lá a chamada a roda, em que as mães que não conseguiam criar seus filhos recém-nascidos, colocavam a criança nessa roda, né, e as freiras, as irmãs lá, pegavam a criança e depois conseguiam um casal, né, que adotava essas crianças. Então, o meu tataravô, Mosè Casagrande, foi uma criança abandonada que acabou casando lá na Itália. A primeira esposa dele morreu, e aí ele veio para o Brasil naquele movimento da imigração italiana aqui para a Serra Gaúcha, Caxias, Bento, Farroupilha, que começou em 1875, né, que as primeiras famílias vieram. Hoje nós somos aqui uma povoação que agora, em 2025, em 5 anos, vão se completar os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Os alemães, eu sempre digo, né, Aurélio? Os alemães foram mais inteligentes, espertos, vieram 50 anos e pegaram as melhores terras. Ali para a região do Vale dos Sinos, de São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, porque eram terras planas. E para os italianos que chegaram 50 anos depois, a partir de 1875, sobraram as chamadas terras devolutas, que eram terras que ninguém mais queria. E aí o governo imperial brasileiro, ainda com Dom Pedro II,
fez um programa de terras para povoar essas terras, fez um acordo com o governo italiano e vieram levas e levas de imigrantes, famílias muito pobres que vieram nos vapores, passaram 30, 40 dias, né, atravessando o Atlântico, chegaram no Rio de Janeiro, São Paulo, no Porto, em Porto Alegre, em São Sebastião do Caí, que é uma cidade próxima de Porto Alegre, que na época tinha um porto, e de lá pegavam cavalos, pegavam animais e vinham caminhando também a pé, subindo a serra, né, e hoje é chamada Serra Gaúcha, que ela é hoje um dos 3 maiores destinos turísticos do Brasil, pela nossa toda a produção de vinhos, Gramado, Canela, região das Hortênsias, Bento Gonçalves, Vale dos Vinhedos, enfim, toda essa atração gastronômica e turística que se transformou a Serra Gaúcha, aqui, os municípios da nossa região. E aí eu nasci, então, em Santa Bárbara, e o pai lá era professor rural, e eu tinha 2 anos e meio, 3, daí já foi nomeado para uma outra comunidade no interior de Bento Gonçalves, daí depois já para uma outra na cidade de Bento. Então, a cada 2, 3 anos, lá estava a família lá num caminhãozinho de mudança, com o cachorro, com os filhos, tudo, mudando de casa, porque o pai ia para uma outra comunidade, era nomeado professor em outra cidade, em outra escola, e iam lá os filhos todos, né, junto na mudança. E eu, com 12 anos de idade, aí eu tinha para mim que eu queria ser padre, né? Queria ser padre. O meu pai já tinha sido seminarista no interior de Garibaldi, imigrante, que hoje é município, e o meu pai chegou a ser colega de turma de Dom Cláudio Rumes, que hoje é um cardeal, né, que a gente viu, quem acompanhou e quem é católico e viu, por exemplo, quando foi nomeado e anunciado o Papa Francisco, quem estava do lado dele, o cardeal mais próximo do Papa Francisco, era esse cardeal Dom Cláudio Rumes, que foi colega de turma do meu pai no seminário. Meu pai sempre diz que foi também aluno de Dom Aloysio Lorscheider, grande cardeal também, né, já falecido. E aí eu disse, vou para o seminário, e aí eu saí, então, de Bento Gonçalves e fui para Caxias do Sul, né, estudar para padre. Fiquei 7 anos no seminário. Na época era a 8ª série, que era o último ano, 8ª série, o último ano do ensino fundamental. Depois fez todo o ensino médio, que na época era o 2º grau. Né? Fiz um estágio em Caravaggio, que é um santuário no município de Farroupilha, e lá nós fazíamos o chamado propedêutico, que era um ano de preparação também, para depois começar a filosofia. E aí eu fui fazer, então, os 2 anos de filosofia, né, com professores maravilhosos que me deu também toda uma base, uma sustentação teórica, né, das escolas filosóficas todas, que isso a gente leva para a vida toda. Mas aí não era a vocação, né, Aurélio? E no seminário eu gostava muito do português, de ler, de escrever, né? Fazia o jornal da diocese, e aí o que eu acabei indo? Acabei indo para a faculdade de jornalismo, né? A primeira turma de jornalismo da Universidade de Caxias do Sul. Quando a universidade implantou o curso de jornalismo, formaram a primeira turma, estava eu lá, na primeira turma do curso de jornalismo. E já trabalhando nos jornais aqui de Caxias do Sul, com participação em rádios, televisão, nos debates eleitorais. Você já foi para o primeiro jornal seu, já foi o pioneiro ou você passou pela... Não, na Folha de Hoje. A Folha de Hoje, é. E aí que nós nos conhecemos. Aí você era o assessor lá da bancada do PSDB na Câmara de Vereadores e eu era o repórter de política do jornal Folha de Hoje, que foi um jornal que aqui em Caxias do Sul marcou época... Da família Triquês, né? Da família Triquês, que é do Sistema Tríade de Comunicação, Rádio Caxias, e que tinha também a Triquês Ferro e Aço, tinha a Enxuta, né? Acho que muita gente teve na época os produtos Enxuta em casa, secadora, lavadora de roupa, Enxuta, que era da família Triquês, do seu Paulo Triquês. E o seu Paulo investiu muito em veículos de comunicação. Ele tinha a Rádio Caxias, a rádio, uma rádio FM, o jornal Folha de Hoje,
Foi um jornal que teve uma repercussão estadual na Porque época era, e foi a época que contratou despontou o Iote, né? O Iote, o cartunista o Iote Iotti, também era a grande Iotti. estrela né? Tínhamos Era, o saudoso e falecido colega, repórter fotográfico Paulo Dias, que era o repórter antes da Zero Hora e fez coberturas nacionais, pautas nacionais, né? Repórteres também do Brasil inteiro, de São Paulo, Rio, né? Que vieram para Caxias nesse projeto do Paulo Triguez, do jornal Folha de Hoje. Mas daí o grupo Sul, que é o grupo que é afiliada à Rede Globo, assumiu o jornal Pioneiro, era o outro jornal aqui da cidade, e na concorrência com esse jornal Folha de Hoje, eles me pegaram lá e disse, Feldman, vem cá que tu vai ser o nosso editor aqui de economia no primeiro momento e depois de política. E aí que eu me tornei, então, no jornal Pioneiro, colunista de política, editor de política, fazendo cobertura de campanhas eleitorais, né? Eu não sei se tu estava aqui em Caxias naquele ano da eleição de 96, do Germano Rigoto e do Pepe Vargas. não, já não estava. Eu Já não estava. já não estava. Foi antes, um Foi. pouco antes, eu saí em 95 de Caxias. É. Mas a gente teve na Câmara naquele período de 1990, por ali, Então, 90, e quando eu estava na 91. Folha de Hoje. E aí eu era repórter de política, né? A Rosilene Posa, que hoje é editora de política do Jornal Pioneiro aqui, era editora de política da Folha de Hoje. E eu era repórter de política, e estava lá sempre nas sessões, cobrindo as reuniões, as sessões da Câmara de Vereadores, né? Naquele tempo, nós tivemos o incêndio da Câmara de Vereadores aqui de Caxias do Sul, né? Que era no prédio onde, na época, A era prefeitura. realizada mas era a prefeitura, mas antes era realizada a Festa da Uva de Caxias do Sul, né? Que depois, a partir de 1976, o prefeito Mário Ramos construiu o Parque da Festa da Uva, e aí, onde era a Festa da Uva, se tornou a prefeitura, que é ainda até hoje o Centro Administrativo Municipal aqui de Caxias do Sul, né? Mas aí, como eu estava diretamente ligado na área política, pela minha profissão, como repórter de política, como editor de política, colunista, nós tínhamos uma coluna, né, aqui junto com o jornalista Renato Henrich, aqui de Caxias. Eu fui conhecendo muito aí os políticos e tive, então, na oportunidade, um convite do então deputado estadual José Ivo Sartori, depois veio a se tornar o governador do estado do Rio Grande do Sul aqui nos últimos anos, né? Meu amigo pessoal de longa data. José Ivo Sartori foi governador, e daí ele me convidou, ele era deputado estadual, né? Em 90, e final de 96, início de 97, né? Aí eu fui, então, trabalhar com o então deputado José Ivo Sartori na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Ele se tornou presidente da Assembleia, aí eu tive a oportunidade de ser coordenador de comunicação da Assembleia naquele ano, e depois ele se elegeu deputado federal, fui trabalhar em Brasília, como chefe de gabinete, né, do Sartori, quando ele foi deputado federal. Mas aí foram 2 anos só. Então, 2003, 2004, porque já em 2004 ele concorreu a prefeito de Caxias do Sul e acabou ganhando a eleição, e aí renunciou ao mandato de deputado federal, porque, na verdade, ganhou a prefeitura. E aí, então, eu também, de Brasília, voltando a Caxias do Sul, eu acabei assumindo a Secretaria de Comunicação e no ano seguinte, a Secretaria de Cultura, substituindo nada mais, nada menos, Aurélio, do que José Clemente Pozenato, né? O autor do livro Quatrilho, que veio ser o filme brasileiro que concorreu ao Oscar, né? Ao Oscar de melhor filme estrangeiro, o Quatrilho. Então, eu sucedi e substituí o nosso escritor, professor, escritor José Clemente Pozenato, na Secretaria da Cultura, a partir de 2006. E aí, eu, como secretário da Cultura, nós conquistamos, no ano de 2008, o título de Capital Brasileira da Cultura. Era um certame e uma proposta que existia de uma entidade, né, uma ONG, com parceria do Ministério da Cultura, que a cada ano se elegia um município brasileiro
né, que pudesse se apresentar o que ele tinha em termos de produção cultural. No ano anterior a Caxias, foi São João del Rei, terra lá do nosso saudoso presidente Tancredo Neves. E eu tive lá em São João del Rei, recebendo o título da capital brasileira da cultura, então São João del Rei passou para Caxias, e quem sucedeu Caxias foi São Luís do Maranhão. Também tive lá em São Luís, em 2009, transmitindo o título de capital brasileira da cultura de Caxias para São Luís do Maranhão, né? Naquele ano depois de 2009. E aí foi uma situação. Tu imagina, né, Aurélio, que... O Zé Ivo teve 2 mandatos, né, como prefeito, não é isso? 2 mandatos. E terminou o mandato dele, o segundo, e aí que surgiu o meu nome lá para ser, junto com o candidato a prefeito da época, que era o vice do Sartori, Alceu Barbosa Velho, um advogado, né? E surgiu, então, essa indicação do meu nome para ser candidato a vice-prefeito na eleição de 2012. Então, eu fui candidato a vice, junto com o Alceu Você Barbosa estava Velho. no MDB, no PMDB. Eu estava no PMDB, estava no PMDB ainda, era o meu primeiro partido. E aí nós ganhamos a eleição, né? O Alceu, que era o vice do Sartori, nós ganhamos a eleição, nós íamos já para a sucessão, o terceiro mandato, né? Os 2 anos do Sartori, mais do Alceu. E aí, então, tivemos os 4 anos, e aí eu continuava... E no meio desses 4 anos, como você vice, sai a candidatura que ninguém apostava, né? Que é a candidatura do Zé Ivo para... Eu chamo ele de Zé Ivo. Como eu conheci. Os primeiros tempos dele era assim. Surge a candidatura do Zé Ivo para o governo do Estado, que ninguém apostava. Ele foi uma terceira via, né? Apostava. Ele saiu com 1,5%, 2%. Da mesma forma que outro político aqui de Caxias do Sul, que é o Germano Rigoto. Que foi o Rigoto na época também, foi assim, né? E foi também, foi candidato a prefeito de Caxias, mas não ganhou a eleição. Ele perdeu 2. Olha só, aqui em Caxias, o Germano Rigoto e o José Eu participei da campanha de 88. 88, aquela campanha do Mansueto. Eu tinha a Casa Rosada, não sei se você lembra, lá na Júlio de Castilhos. Tu foi um dos culpados por derrotar o Rigoto, né? Não, eu estava do lado dele. Do Rigoto. Culpado de ser incompetente. Mas acontece que o Mansueto tinha todo mundo no SAMAI, eu tinha trabalhado no SAMAI, eu sabia, que o SAMAI é o Serviço Municipal de Água e Esgoto daí, e cortaram a água do Santa Fé 3 dias antes da eleição. Aí o povo foi voltar sem água. E a prefeitura era nossa, que é o Vitório 3, né, na época. Eu trabalhava na prefeitura. E o Mansueto acabou... E aí o Mansueto conseguiu se eleger. Claro, também teve muita coisa, muitos erros, né? Enfim. E o Rigoto, depois ele vai ser, depois de vários mandatos como deputado estadual, como deputado federal, votações expressivas para deputado federal, e ele vai concorrer ao governo do Estado e vai ter essa vitória que ninguém esperava. Muito interessante. Imagina, ele saiu também com 2,5%, e naquela eleição o Antônio Brito e o Tarso Genro, né? Antônio Brito e o Tarso, eles estavam ponteando, né? Os 2 em primeiro, segundo, e aí o Rigoto entra como uma alternativa com o discurso da pacificação, da união do Rio Grande, e ganhou, saindo de 2,5%, ganhou a eleição. A mesma situação do Zé Ivo Sartori, que saiu com 2,5%, né? Que tinha o Tarso Genro, que já era governador, e a senadora Ana Amélia Lemos, tá? Em primeiro lugar, disputando os 2, e daqui um pouco o Sartori também com o discurso. A Ana Amélia era favoritíssima, a gente já contava ela com ela eleita. Para ganhar no primeiro turno ela era favorita. Era favorita. E porque era uma época que o PT já tinha um desgaste muito grande, já não se esperava que o PT fosse ganhar. Então, vinha do desgaste. Agora, o PMDB de Caxias deu 3 governadores. Deu Pedro Simão. 3 governadores. Pedro Simão foi vereador em Caxias, né? Antes de ser governador, e depois deu o Rigoto e o Sartori. O grande Pedro Simão. Pedro Simão foi vereador em Caxias no primeiro mandato dele, em 1959. Ele teve praticamente mais de 50 anos de mandatos ininterruptos, sem ficar um dia sequer sem mandato, mais de 50 anos de mandato. Eu até agora, no verão passado, eu tive com ele lá
e ele tem uma casa na praia, aqui numa praia chamada Rainha do Mar, aqui no Rio Grande do Sim, Sul. eu sei, a famosa Casa de Rainha do Mar, Rainha do Mar. que foi quando ele foi, em 1982, quando ele perdeu para o Jair Soares, né, ele foi para Rainha do Mar e foi aquela crítica toda, porque aí teve, que era para ter recontagem, não teve, e por que ele foi para Rainha do Mar. Pouquíssimos votos, né? Porque achou que estava perdido e foi para lá. Contagem manual, como é que né? ele está? Como é que ele Contagem está? manual. Eu acho que o Brasil inteiro tem essa curiosidade, e depois eu vou fazer uma pergunta para você relacionada ao Simão. Sim. Como é que ele está? Conta pra gente, você disse que viu Não, ele. então, assim, ó, o Simão completou 90 anos, né? E ele tá, que ele diz, tá, que é um guri, ele tá participando de lives, ele faz participação, agora, esses dias eu vi uma live dele uma com o senador Lazier Martins e outra com o senador Álvaro Dias, né? Os dois senadores do Podemos. E o senador e o Simão falando 10, 15, 20 minutos sem parar. E ele diz e ele continua, ele vai ainda, agora um pouco menos em função da pandemia, mas até o início aí da pandemia, ele estava indo fazer palestras em universidades, participando de eventos nas universidades, indo nas campanhas, na última campanha eleitoral para governador, ele participou ativamente, indo nos municípios, recebendo homenagens, fazendo palestras. Então está com uma cabeça boa, lúcido, bem de saúde, participando, e se entrar nas redes sociais e colocar lá Pedro Simão, vai ver que ele está participando aí de lives aí com outros políticos, e está muito ativo, e está bem o nosso querido Pedro Simão, com 90 anos de idade. Eu posso roubar um pouquinho do programa? Antes de fazer a pergunta, posso roubar um pouquinho do programa? Vai. Tá, Fique à vontade, faz depois que está em casa. Porque o Simão me traz uma lembrança muito linda, assim, para quem vê o programa. A campanha de 1986 dele para o governo do estado foi que ele ganhou. Tem 3 lembranças. Primeira é do jingle, né? Aguenta firme que vai mudar, e com a nossa união o Rio Grande vai ser grande. Vem aí o governo Pedro Simão. Era fantástico isso. Foi contra o Aldo, né? Aldo, que era a união do PDT com o PDS, né? O antigo PDS. PDS na época do Marquesan. Exatamente. Nelson Marquesan. Marquesan foi candidato em 90 depois, contra o Colares, né? Bom, mas aí eu queria dizer o seguinte, juntou 2 ônibus para a gente ir à posse, para ir acompanhar a posse lá no Piratini. Aí na época era 15 de março ainda, a posse. E aí, do PMDB de Caxias, porque o PMDB de Caxias era fortíssimo, tinha prefeitura, tinha essa coisa, tinha Rigoto, tinha Sartori, tinha toda essa mística, né? IPTF. Muita gente, era um time de primeira. E aí a gente foi, e aí o pessoal ficou lá naquela sacada lá, né, pra ver e tal. Aí eu e minha irmã, a gente era muito novinho, a gente se meteu, a gente começou a observar como é que era para entrar no palácio, só com convite. A gente fez de conta que a gente era filhos de um casal que estava entrando. Aí quando o pessoal começou a olhar para a gente esquisito, os guardas do palácio, eu achei o Luiz Roberto Ponte, que tinha sido o autor da Lei 866, que é da Lei das Licitações, não sei se você lembra dele. Tá vendo do PMDB? Lembro muito, PMDB. Eu conhecia ele não me conhecia. Mas para tirar o problema, eu ouvi ele e disse: Ponte, como é que você tá? E ele, como bom político, como você sabe, não ia negar. Bom, se o cara me conhece, eu conheço ele. Tá tudo certo. Eu vou contar uma do Simão. Não, falta uma lembrança. Mais uma, depois eu conto uma aqui. Tá, eu tinha 19 anos de idade, eu estava completando, tinha 19, completando 20 anos de idade. Quando eu completo 20 anos de idade, o CEPERS resolve fazer, o sindicato do CEPERS resolve fazer uma greve. Porque a proposta do Simão de reajuste, que todo mundo estava esperando, não era o que o CEPERS esperava. E aquilo foi tratado como uma injustiça, né? Porque, afinal de contas, o PMDB estava chegando ao governo depois de muitos anos. E aí eu me informei sobre aquilo e eu fui para uma assembleia de estudantes no Cristóvão de Mendonça, que era a maior escola estadual na época de Caxias, e fui defender o governo do estado. Foi defender a proposta contra o sindicato. Estava de um lado o sindicato dos professores e do lado estava eu defendendo o governo do estado.
E eu ganhei a plateia, ganhei os estudantes pro meu lado, até porque eu era quase que o estudante de lá, né? Então, mas agora, a pergunta que eu vou te fazer, você pode falar também das lembranças, mas a pergunta que eu vou te fazer é a seguinte: você está no Podemos hoje, né? Que é um partido que tem se identificado com essa causa, né? Quase o denista, né? De combate à corrupção, mas o Simão tem uma história em relação a isso, né? O Simão, o Rigoto, o Sartori. Ah, com certeza. O Simão eu acho que ele tem essa marca para o Brasil e eu acho que isso deveria ter sido. Ele deveria ter ido mais longe na política nacional com essa marca, porque é de uma integridade, né? É aquela coisa. Você nunca teve um AI com tanto político enrolado que hoje você vê aí com Lava Jato que mostra, né? Tanto político enrolado, nunca teve nada contra ele, né? Bom, primeiro eu vou contar a lembrança aqui do Simão. Era uma campanha do Sartori prefeito. Aí era umas 6h50 da manhã, não chegava nem 7 horas da manhã. Um frio aqui em Caxias, uma cerração, uma neblina. E aí nós fomos para a porta de fábrica. Nós fomos para a fábrica Intral, o saudoso aqui do Guido da Rigo, da família da Rigo. A Intral que logo depois do bairro Rio Branco ali, né? Bairro Kaiser, Rio Branco, bairro Kaiser, Rio Branco, da família da Rigo. Aí o Simão lá na porta de fábrica, lá todo encolhidinho, chapeuzinho, entregando o panfleto, mas daí chega um trabalhador, olha e fica assim, mas, Pedro Simão, Zá, galo velho. Daí ele disse, galo velho sim, mas ainda dá uma boa canja. Presença de espírito. Sempre anima. Nem 7 da manhã, já com 1 ano de presença de espírito. Mas assim, ó, o Simão, e quem não lembra dos discursos dele no Senado Federal, né, do combate à corrupção, na defesa da CPI, que ele sempre dizia, se tem o corrupto, tem o corruptor. Né? Se tem o político que deixa se deixa levar e recebe vantagens devidas e é corrupto, tem do outro lado lá da iniciativa privada, o empresário, que é aquele que é o corruptor, aquele que está junto e promove e faz com que aconteça a corrupção. Só que a gente sabe, ele, pelo PMDB, ele nunca teve espaço e teve oportunidades que eles chegaram a lançar o nome dele, e ele como presidente do Senado, né? Mas ele nunca teve espaço porque o comando do PMDB nacional, em todo o tempo que ele ficou no Senado, sempre esteve com o PMDB, né? De Renan Calheiros, Sarney, de Jacques Barbalho, primeiro de Sarney. Sarney O PMDB do Rio Grande do Sul sempre foi oposição ao próprio PMDB nacional. O MDB do Rio Grande sempre foi muito crítico e foi um MDB quase que um partido à parte e que combatia a forma como o MDB nacional se comportava nas decisões. O MDB do Rio Grande do Sul era sempre o patinho feio. E aí, claro que o Simão nunca teve chance de ter oportunidade de ter no seu mandato mais ascendência ou ter uma presidência do Senado em função disso, né? Mas ele hoje é um ícone. Tu imagina, como eu disse, um político de ter 50 anos de mandatos ininterruptos, durante meio século, não ficar nenhum dia sem mandato. Ele foi ministro, ele foi deputado federal, deputado estadual, governador, senador, e nunca teve sequer um deslize, não teve sequer um processo, alguma mancha na trajetória, né, dele do ponto de vista da integridade, da ética, da moral, da honestidade. Então, isso é um baluarte, e ele é do sempre um tempo, ele diz, eu sou do tempo de Ulisses Guimarães, de Teotônio Vilela, né? Então, de grandes políticos, grandes tribunos, que eram, assim, do ponto de vista da moralidade, da ética, inatacáveis, né? E hoje eu fico à vontade num partido que tem se destacado, sim, com a liderança nacional do senador Álvaro Dias, né, com a liderança aqui do Estado do Rio Grande do Sul, do senador Lazier Martins, com a nossa presidente estadual nacional, a Renata Abreu, deputada federal, e hoje no Senado o Podemos chegou a ser a segunda maior bancada no Senado Federal. E tem algumas pautas que o partido
levanta como uma questão de princípios, são bandeiras, que é a defesa da Lava Jato, do combate à corrupção, da prisão em segunda instância, da mudança da fórmula de indicação dos ministros do STF, enfim, algumas pautas que o partido defende, que é uma forma de moralização e realmente de muito contundentes pautas e projetos para que a gente tenha uma força sempre permanente de combate à corrupção na vida pública, na política, porque infelizmente, é um câncer que é uma das motivações, né, de hoje, do descrédito generalizado que existe hoje na política, né, em função de que as pessoas veem que passa governo, entra governo, sai governo, entra governo, e que a gente vê aí muitos casos, né, de corrupção na vida pública, enquanto dinheiro desviado que falta para questões básicas e essenciais para a população, como a questão da saúde, da segurança, da alimentação, né? Então, isso eu fico Existe, bem à vontade de estar nesse partido, porque eu também Antônio, sempre tive como um princípio de vida o combate, fazer as coisas corretas e o combate à corrupção. que isso foi sempre uma marca dos prefeitos de Caxias, né? Que você também teve. Olha, a gente não é melhor do que ninguém, né? A gente sempre diz aqui, nós não somos melhor do que ninguém, mas nós somos diferentes. É muito difícil tu pega a história toda da política aqui de Caxias do Sul, tá? Se tem um caso de um político, vereador, secretário, prefeito, vice-prefeito, deputado federal, governador, independente de partido, que tenha se envolvido e que tenha o seu nome envolvido em algum caso de corrupção. Não acha, não acha. Porque E todos morreram pobres. Não tem, isso não tem um. Você não viu. uma coisa Vitório que 3 não ficou rico. e vem uma questão de Vaninho não ficou princípio. rico. Mansueto não ficou rico. Mansueto era Porque, pobre. porque assim, ó, se acontecer um caso, bom, pode sair de Caxias, porque aqui não tem mais vez, e nem mais de sair na rua, não conseguiria sair na rua mais, né? Então também tem uma maneira de, acho que hoje o eleitor, as pessoas não podem achar que a corrupção, o desvio do dinheiro público é uma coisa normal e aceitável. Não pode se aceitar, né? De maneira nenhuma. E a gente sabe que tem alguns lugares que em alguns momentos da nossa história política do Brasil, chegou a defender e a projetar aquele refrão, né? Não, rouba, mas faz. Não, tem que fazer sem roubar. Essa é, acho que a questão máxima que tem que se defender na política. Tem que fazer sem roubar e não achar normal que o desvio de dinheiro público ele se justifica quando o político faz um trabalho bom. Não, acho que nós temos que ser muito rigorosos e acho que nós avançamos na legislação nacional nos últimos anos no combate à corrupção. Agora, meu medo é que daqui a pouco a gente tenha um retrocesso, principalmente em função da prisão em segunda instância. O Brasil é um dos únicos países do mundo, da OCDE, que ainda tem, agora, recentemente, acabou afrouxando essa legislação e não permitindo mais a prisão após segunda instância, somente quando tiver transitado em Isso julgado. não, nesse Congresso não vai passar. Eu não tenho esperança disso. Só que assim, ó, Isso é uma pauta para a eleição de 2022. Eu não vejo esperança antes disso. E com o judiciário eleito que a gente tem aí que não vai mesmo, né? Não vai acontecer. Agora, aí tu, assim, além tu do vai prender problema. alguém por corrupção só quando tiver transitado em julgado? Nunca vai prender, porque a nossa justiça tem uma série de mecanismos que tu pega um bom advogado, tu fica 30, 40 anos discutindo, caduca, prescreve e daí não tem punição. Aí sim, aí seria uma desgraça para o Brasil, porque a impunidade é a grande desgraça, é o grande mal do país, porque nós viramos do país do jeitinho para o país não dá nada. Daí vamos roubar, vamos dizer que não dá nada. E tem um problema, você está atacando aí, Antônio, muito bem a questão moral. A questão moral é importantíssima. Né? Eu acho que isso. Eu me criei em Caxias, a gente traz isso muito forte, né? Essa questão moral. Né? Agora, não é só a questão moral. A questão é que isso afeta a produtividade.
porque as escolhas passam a ser ruins. Né? É, As escolhas que são feitas pela corrupção, elas são ruins. Isso é que se verdade. mostra, até o Debrecht disse isso quando fez a chamada de delação premiada, disse, não, lá fora eu sou competitivo, porque lá fora eu tenho que ser, eu tenho que ter produtividade. Aqui não dá, né? Tem que botar no custo. Então as coisas acabam tendo esse custo a mais e isso, claro, entrava o país, que é o grande problema. Você sabe que em economia a produtividade é tudo no longo prazo. A Sim, prosperidade de um país é determinada em cima da produtividade. Isso é outro exemplo que a Caxias traz nas suas indústrias, né? Que é essa produtividade que sempre se fez destacar as grandes indústrias daí. Né? Então, agora, também Caxias tem um tem, problema, Antônio, que Caxias é a tem, questão das escolhas, né? As escolhas em políticas. Aí eu quero que você entrasse, aí sua experiência administrativa, que você foi secretário, foi vice-prefeito e também está aí pensando em voltar aí para a gestão municipal. Também tem um detalhe, não basta não roubar, tem que saber fazer boas escolhas do gasto público. A qualidade do gasto público, independentemente de corrupção no Brasil, é muito ruim. Né? Você gasta muito com folha de pagamento, a folha pesa demais, e na hora de você gastar, você não carreia, às vezes, para aquilo que é necessário. Como é que você é. vê a questão da qualidade do gasto público? Sem dúvida, isso é fundamental, porque a gente vê que hoje um órgão público, seja municipal, seja estadual ou seja federal, né, ele não tem recursos suficientes para toda a demanda que existe. Tá? Por exemplo, uma prefeitura, ela não tem recurso para atender tudo aquilo que o cidadão que mora na cidade exige, precisa, né? Então, é saúde, educação, é esporte, é lazer, é cultura, infraestrutura, enfim, todas essas demandas. E aí a gente sabe que administrar é eleger prioridades, né? E ser sincero e tratar com as pessoas com sinceridade. Dá para fazer? Diz sim. Não dá? Diz não. A praga outra da política é querer dizer assim, não, vamos dar um jeitinho e dizer sim para tudo. E aí não dá certo, porque é uma conta que não fecha. Então, o que, que nós precisamos? Hoje, o gestor, ele precisa, primeiro, saber que ele tem um orçamento que ele não garantidor de toda a Não é necessidade ilimitado, né? limitado, isso. Mas aí tem... A primeira lei da economia é a escassez. A escassez vai Isso existir aí. sempre, por mais rico que você seja, né? Isso não pode ser uma justificativa também para não fazer, né, Aurélio? Porque assim, ó, eu tenho outras maneiras que eu posso fazer projetos e buscar recursos em outros níveis, em outras instâncias, sejam governamentais e não governamentais. Eu sempre digo assim, ó, uma prefeitura, por exemplo, o órgão público tem que ser uma fábrica de projetos. Tem dinheiro, né? O que falta muito nesse país é elaboração de bons projetos. Tu vê em qualquer órgão estadual ou federal, tem os fundos que são específicos para determinadas áreas e que termina ano, né? Quando vê, está lá o recurso, ele não foi utilizado, por quê? Porque não teve projeto, né? Projeto bem feito que pudesse ser enquadrado dentro daquilo que se exige para o gestor pegar aquele recurso e fazer a ação que ele se propôs. Por quê? Porque ele não fez o projeto, ou fez mal feito, não conseguiu atender os requisitos que se exigia para buscar aquele recurso. Isso tem em órgãos estaduais, órgãos federais, tem organizações internacionais que têm recurso a fundo perdido, mas que, às vezes, eles não são atingidos e não são buscados porque não se tem o projeto. Outra, eu acho que após essa pandemia, assim, conjugar dois verbos aí, que é a cooperação, governança cooperativa, solidária e colaborativa. Quer dizer, o gestor vai ter que buscar as forças vivas de uma comunidade, sentar com uma associação de moradores,
com uma entidade lá que cuida de qualquer segmento e dizer assim, ó, vamos unir as nossas forças, o município pode chegar até aqui, vocês aí podem dar a mão de obra, fazer mutirão, enfim, não pode se acomodar ou achar que não tem o recurso, ou aquele paternalismo, que se não tem o recurso público, se não é prefeitura, se o órgão não tem recurso público, então não pode se fazer. Né? Então, tem que ter criatividade também na gestão pública e tem que buscar, agora, acima de tudo, recursos fora do orçamento próprio para poder atender, ampliar o atendimento, principalmente as necessidades básicas da comunidade, e aí sim, se exige muito trabalho, diálogo, elaboração de projetos, buscar tecnologia, inovação, melhorar os processos, reduzir os custos. Por exemplo, qualquer empresa grande, Aurélio, e aqui nós estamos falando de Caxias, que tem duas grandes empresas que são renomadas internacionalmente, que é a Marco Polo e a Randon. Tu sabe qual é duas áreas mais valorizadas dentro dessas empresas? São a área de custos, de pessoas formadas para trabalhar a questão dos fundamental, custos. fundamental. Esse é o Então, começo. e o município, a é o gestão segredo. pública. Antes de você isso vender aí, qualquer coisa, você tem que saber comprar. Isso aí, isso aí. Porque se gasta muito mal, se gasta muito e mal. Então, o gasto público, às vezes, né, ele se gasta mal porque tu não tem um departamento de custos, tu não tem lá um processo e ferramentas de gestão que tu possa aprimorar, melhorar e buscar reduzir os custos que tu tem para sobrar mais dinheiro lá na ponta para a obra, porque tu não tem e tu gasta muito mal, às vezes, nas atividades meio, né? Então, hoje o gestor ele tem que buscar se aprimorar, estudar muito também, buscar entender como está se formando hoje, não só no Brasil, mas em outras cidades do mundo, iniciativas que existem hoje em cidades do mundo, que são exitosas, que a gente pode buscar ferramentas, ideias para implantar aqui no nosso Brasil, para aprimorar e modernizar a máquina pública. E aí eu vejo uma questão que, infelizmente, no Brasil não se fala muito, que é a reforma administrativa. Mas uma reforma administrativa que não é aquela para botar o servidor como um bode expiatório, como o culpado do atraso da máquina pública. Não, uma reforma administrativa para buscar, por exemplo, aquilo que a iniciativa privada tem como ferramentas de gestão modernas, né, para trazer para dentro da área pública, né, e valorizar o servidor, formar um servidor público, fazer com que ele que vai lá na ponta fornecer o serviço para a comunidade, é o servidor lá na ponta. Porque quando o servidor, a pessoa vai lá na unidade básica de saúde, quem é que vai estar atendendo ele? É uma enfermeira, é um assistente social, é um médico, mas ele é o quê? Servidor público. Quando você bota seu filho, sua filha na escola, quem é que vai estar ensinando? Quem é que vai estar dando educação, formação para o seu filho? É o professor, a professora? E o que ele é? Servidor público. Então, o servidor público tem que ser valorizado, estimulado, incentivado, tem que ter políticas de formação para o servidor, entendeu? Agora, às vezes... E tem que ter produtividade também, né? Porque senão não adianta. Não, e aí caro. Cobrar metas e resultado. Claro, cobrar metas e resultados. Entendeu? Não é porque ele tem uma estabilidade que ele não tenha que demonstrar produtividade, mostrar resultados, estabelecer suas metas e entregar o resultado. Opa. Sabe o que é? Estava terminando a bateria e eu tive que colocar o carregador. Mas tá bom assim? Desculpa aí. Deixa eu fazer uma pergunta que na minha época de Caxias, não sei se já resolveu, se a prefeitura já resolveu isso. Mas se a prefeitura resolveu, ótimo que dê esse exemplo para o Brasil, porque esse é um problema nacional. Em Caxias, na minha época, tinha muito problema com loteamentos irregulares. Né? Muita coisa foi loteada irregular.
Como no Brasil existe, a gente chama de habitação subnormal, ou aglomerado subnormal, ou então de ocupação espontânea. Em Caxias não, Caxias era loteado mesmo. Tinha um pessoal esperto aí que pegava as terras e loteava. Gente que ganhou muito dinheiro. Loteava sem cumprir as regras da prefeitura, sem calçar as ruas, aquela coisa toda. E aí se ficou muito. Tinha uma centena de loteamentos irregulares. E há uma necessidade absolutamente necessária. É um passo fundamental para o Brasil que todas essas habitações recebam a titulação, recebam sua escritura, recebam sua regularização. Ninguém vai tirar dali, a não ser, claro, aqueles casos em que você tem que... são questões de área de risco e tal, isso aí não se discute. Mas ninguém vai tirar a pessoa de onde está. Regularizar. Como é que foi feito nos últimos anos isso em Caxias? Como é que está? Tem coisa para fazer ainda? Como é que foi feito isso? Essa é uma dívida e uma demanda que realmente ela ainda persiste, Que infelizmente. afeta os mais pobres, né? Eu vou te dar uma, não é só, eu vou te dar um dado. Hoje Caxias tem 510 mil habitantes, tá? Mais de 150 mil vivem em áreas irregulares, tá? Nós temos mais de 120 loteamentos irregulares. Só que não é só de populares. Nós temos loteamentos de classe alta, classe A, né? Áreas rurais que se transformaram em áreas perímetro urbano que estão irregulares, né? E aí o que é? Evasão de recursos, que o município poderia arrecadar lá o seu IPTU, que podia poder garantir lá que nesses lugares os pequenos negócios pudessem se regularizar e pagar o seu ISS. E então é realmente uma grande necessidade, né, que nós temos na nossa cidade de começar a fazer esse processo de regularização em massa desses loteamentos, são áreas rurais, loteamentos populares, loteamentos de classe A, né, para poder... e as pessoas querem isso. Tem bairros aqui que é o seguinte, o cidadão lá, ele tem uma mecânica de carro e ele é multado porque ele está lá irregular, mas o município não faz esforço nenhum e não garante a regularização para que ele possa se regularizar, para ele possa ter o seu alvará, pagar o seu imposto, né, para trabalhar legalmente. Mas o município não oferece isso, mas vai lá e multa o cidadão porque ele está naquele bairro não pode ter, por exemplo, uma atividade comercial porque o bairro é irregular, mas o município não faz a regularização. Então, realmente é uma situação muito grave e que nós vamos ter que fazer, até porque tem legislação federal nova também, né, nesse sentido, que garante que o município possa trabalhar isso, só que isso dá trabalho, tu tem que ter os cartórios, tu tem que pegar, tem custo, fazer todos os processos, você né, tem mas que tem que bancar fazer. junto aos cartórios, né? O município tem que entrar com dinheiro, não tem jeito. Isso aí. Agora, claro, ele entra hoje com dinheiro, mas amanhã vai arrecadar. Vai arrecadar, você vai sabe, aumentar a sua base de arrecadação, né? Antônio, você sabe que em economia eu sou liberal, eu sou contra o aumento de carga tributária e tal, essa coisa toda. Eu acho que os impostos são muito... A carga tributária do Brasil é excessiva, no geral. Não, a carga tributária municipal não é excessiva, ela é muito baixa até. Mas o problema não é nem é da carga... Mas a questão é a seguinte, só para te situar. Sim. Eu sou liberal, agora eu reconheço o IPTU como um imposto de natureza condominial. E por ter natureza condominial e solidária, ele é um imposto que nenhum liberal pode ser contra o IPTU. O IPTU tem que ser cobrado, é claro que ele tem que ser razoável, que as pessoas tem que ter uma razoabilidade, você não pode fazer um reajuste, entrar como prefeito e fazer um reajuste de uma hora para outra, aquela coisa. Os próprios tribunais já reconhecem isso, que isso tem caráter confiscatório, você não está preparado para isso. Mas todo mundo tem que contribuir e como contrapartida, né, as pessoas mais ou menos, claro que você não vai cobrar aqui em Salvador, não se cobra IPTU ou cobra uma taxa irrisória das moradias populares, né, das pessoas que não têm condições de pagar, né, que ganham salário mínimo, uma coisa assim. Realmente não tem, você tem o IPTU social, né, tem a função social também. Agora... Não regularizar você não dá escritura, não dá a possibilidade do cara vender aquilo, financiar. Pô, que bom seria as pessoas que podem comprar uma casa de 50, 100 mil reais, que com salário baixo já poderiam financiar isso na Caixa.
poderiam ter acesso ao sistema financeiro da habitação e não tem por conta disso, né? Por conta da não regularização, da não escrituração dos imóveis. Né? E outro, no caso de Caxias, o IPTU, junto com o IPTU, tem a taxa de coleta de lixo. Só que a taxa de coleta de lixo é altamente subsidiada, em mais de 70%. Se fosse cobrar da pessoa, de cada unidade habitacional, de cada o valor do custo, só do custo, de que é a questão da coleta, a destinação final, o tratamento do lixo, nós teríamos que triplicar o valor da coleta de lixo aqui em Caxias. Então, ele é subsidiado e ele está dentro do IPTU. Mas o que a gente tem aqui, e a gente tem feito isso sim nos últimos tempos, é uma modernização das ferramentas, com georreferenciamento. Por exemplo, nós tínhamos lá uma unidade habitacional que estava defasada na informação, ainda estava nos cadastros da prefeitura, como se fosse, por exemplo, uma casinha de 30 metros quadrados. Se tu fosse lá fiscalizar e ver, já era um prédio de 5, 10 andares. Né? Ou uma casa de 3, 4 moradia. Então, assim, é preciso a questão da justiça tributária, lançar na prefeitura aquilo que é real, né? que tu vai cobrar. Aí tu tem que modernizar e atualizar a tua planta, né? E para isso tem ferramentas. Uma das que existe é o georreferenciamento, que já tem, e nós temos aqui em Caxias do Sul, para estabelecer a justiça tributária, para que tu possa, então, de quem ganha menos, quem é popular, não precise estar pagando valores, né? Porque tem lá a sua casinha, às vezes é o seu barraco, mas às vezes quem tem uma casa de 300 metros quadrados, numa área nobre, está ainda lançado na prefeitura como apenas um terreno, por exemplo, né? Bom, eu quero te deixar assim, bem à vontade, nós estamos com 50 minutos, estamos com folga ainda, bastante tempo, né? Para falar o que você quiser agora, se falar um pouco à vontade, né? Sobre o que você tem feito ultimamente. Você também você teve uma empresa de suco de uva, né? Eu também. Enfim, contar um pouco da sua trajetória ultimamente, do que você tem feito, do que você tem articulado aí. Desde que eu saí do Ministério da Prefeitura, bom, eu saí da Prefeitura, deixei de ser vice-prefeito em 2016. Aí, no início de 2017, eu fui trabalhar em Brasília com o ministro Osmar Terra, no Ministério do Desenvolvimento Social, que hoje é o Ministério da Cidadania. Eu tive um ano lá com o ministro, trabalhando direto com ele no gabinete, que me deu também uma visão do quanto o nosso Brasil, e eu recebia lá parlamentares, deputados, senadores, governadores, prefeitos do Brasil inteiro, quanta gente ali da Bahia, eu me lembro de ter recebido parlamentares, prefeitos aí da Bahia. Nós tínhamos dentro do Ministério do Desenvolvimento Social a Secretaria Nacional que trabalhava agricultura familiar, né, a CESAM, e que tinha toda a política de cisternas, de água, né, a política de agroindústrias, né? E então foi um ano também que me deu a noção do quanto nós temos um Brasil carente, toda a questão do Bolsa Família, de todos os projetos sociais estão dentro desse ministério. Então, eu também tive a oportunidade de ver o quanto o nosso Brasil imenso, um Brasil continental, quanta dificuldade, quanta gente que não tem ainda questões básicas de sobrevivência, uma água potável, ou não tem o básico para uma sobrevivência digna, né? Daí, depois, eu saí, então, do Ministério em Nós 2018. tivemos agora a aprovação do Marco do Saneamento, que é uma coisa importantíssima para isso, né? Eu acho que isso também tem que ser levado em conta aí para o gestor municipal, né? Que aproveitar esse Marco do Saneamento, esse novo Marco do Saneamento, para resolver as questões de saneamento. Caxias, eu não sei se tem cobertura total de tratamento total de esgoto ainda. Tem? Mas quase, nós estamos com mais de 80%. Isso, nos últimos 3 governos, do Sartori e do Alceu, foi aplicado muito. Nós tivemos muito recurso da Caixa Federal, do governo federal, do Ministério do governo federal para obras de saneamento básico. Nós tivemos
para obras de extensão de rede de esgoto, separador absoluto, de estação de tratamento de esgoto, né? Então, isso elevou, nós tínhamos apenas 5% de esgoto tratado, e depois de 12 anos nós passamos a mais de 80% de esgoto tratado. Foi uma revolução. E tudo com bons projetos, foram feitos os projetos, foram buscados o recurso, foi dada uma contrapartida, e hoje Caxias tem essa condição. Mas daí quando eu era novo, Caxias conseguia poluir o rio, caía o Rio das Antas. né? O E Rio hoje das Antas pelo Tega e o Pinhal poluindo o Rio Caí. Caí, que vai tudo para o nosso Guaíba, em Porto Alegre, né? E aí, em 2018, eu voltei para Caxias, porque daí eu concorri a deputado federal, né? Concorri a deputado federal, fiquei uma situação que, sem recurso, foi difícil, e aí teve uma situação em que também muitos candidatos de fora, Caxias, pela primeira vez, não elegeu nenhum deputado federal, em 2018, né? Hoje nós não temos nenhum deputado federal, e nós já tivemos 2, 3, 4 deputados federais. Tivemos Vitor Fationi, tivemos Germano Rigoto, José Ivo Sartori, enfim, tivemos... No meu tempo tinha o Costa Milan, que tinha o advogado. Costa Milan, né? Nadir Rossetti, enfim, e hoje nós não elegemos nenhum porque foi um fenômeno. Os candidatos de fora acabaram fazendo mais votos que os candidatos de Caxias. E aí o povo se conscientizou agora, não dá para ficar sem parlamentar, porque tu fica órfão, quem é que vai defender os interesses de Caxias aí no Congresso, no Senado, na Câmara dos Deputados, junto com o governo federal, se tu não tem um parlamentar? Então, acho que isso é uma consciência aqui que o pessoal está começando a adquirir. E aí, agora, daí eu tive uma experiência privada, que eu lancei e criei o produto, né, o Divino Suco, com parceria aqui com uma vinícola familiar. Nós fizemos a parceria com o Juventude, com o Caxias, que é os 2 clubes aqui da cidade. Aí nasceu o Divino Papo e o Divino Grená, né? Que eram os 2 com o suco da dupla Caju, que foi toda uma plataforma para incentivar principalmente as crianças a deixar de tomar o refrigerante, a tomar o suco de uva, que é um produto natural. Nós tivemos toda uma plataforma digital de combate ao diabetes, com informações do combate ao diabetes. Nós tivemos uma parceria com o Instituto da Criança com Diabetes aqui de Porto Alegre. Então, não foi apenas um produto, foi uma plataforma, né, de defesa do consumo de produtos naturais, de produtos da agricultura familiar, que é o nosso suco de uva aqui. E agora eu estou, então, mais assim, diretamente ligado a esse projeto político, partidário, eleitoral. Eu estou há 1 ano aqui com o Podemos, em Caxias do Sul, e olha só, Aurélio, em menos de 1 ano nós já temos mais de 500 filiados, já temos a nominata completa de candidatos a vereador, eu sou pré-candidato a prefeito, né? E estamos aí já com o nosso programa de governo quase concluído. Nós temos aqui uma ferramenta que nós estamos lançando, que é o orçamento cooperativo e solidário. Aquilo que eu falava antes, a governança cooperativa e solidária, que é uma espécie de plano emergencial pós-pandemia, que o gestor público vai ter que buscar alternativas de criar novos empregos, de atender as demandas que ficaram represadas em função da pandemia, e para isso vai ter que buscar parcerias público-privadas, parceria com as entidades, com as instituições, com as organizações da comunidade, para poder dar um resultado mais imediato, porque as pessoas vão estar sofrendo, principalmente pela falta de emprego, vão estar necessitando muitas ações do poder público, e o poder público, não fazendo sozinho, vai ter que ter a capacidade de agregar, de unir toda a comunidade para poder oferecer serviços públicos, né, imediatos para a nossa comunidade. E aí, agora, aguardando aí a convenção, o processo eleitoral, para a gente poder defender as nossas causas, as nossas propostas, as nossas ideias, sempre entendendo a política como uma grande oportunidade também de crescimento pessoal, mas da gente poder oferecer para as pessoas e principalmente um debate de ideias, de projetos, de propostas, e não a política aquela pequena de ataques, aquela política mesquinha, né, que não leva a nada e que não constrói a nada, e que as pessoas também não querem mais saber, e o desgaste grande também da política é por isso. As pessoas não querem mais saber de ataques
entre políticos, mas quer saber o que eu, como prefeito, penso, o que eu, como prefeito, vou oferecer e o que eu vou propor para ajudar as pessoas e para transformar a nossa cidade numa cidade cada vez melhor de se morar e que as pessoas tenham aqui qualidade de vida. Antônio, você me lembrou, galera, você tocou num ponto, né, que você falou orçamento cooperativo, eu lembrei do orçamento participativo que começou aí no Rio Grande do Sul, né? Começou em Porto Alegre, em 1989, quando da eleição do Olívio Dutra. Que até o Olívio é o cara que é do PT, tem seus equívocos ideológicos, claro, mas ele sempre passou, inclusive ele foi um crítico, né, dessa questão da corrupção, né? Sempre passou uma ideia de que, né, isso tem que se reconhecer nele. Eu lembro até a gente falou em Giga, eu lembro um Porto Alegre melhor do que é, um Porto Alegre melhor do que está. O Olívio é o novo, o Olívio é do povo, ele tem a coragem de mudar. Esse foi o jingle da campanha de 88, que também foi uma eleição que ninguém esperava do Olívio Dutra. E aí eles fizeram o orçamento participativo e subiram lá no Morro da Cruz da Redenção, se não me engano. É um morro bem pobre lá. É um lugar bem pobre lá no alto em Porto Alegre, lá para o Alto Partenon, né? Aí, o que vocês querem? Nós queremos asfalto. Mas como asfalto? Né? O pessoal do PT daquela época, não, asfalto é uma heresia. Né? Aí alguém do governo lá do Olívio perguntou, mas o que vocês comem? Aí eles responderam, nós comemos poeira. A dignidade das pessoas está ligada a não chegar no trabalho com a calça embarrada em dia de chuva, a não pegar poeira, gente, isso faz mal. A Madonna de casa poder lavar a roupa e não pegar, e não, quando vai colher a roupa, cheio de pó e pó. Ainda existe em Caxias do Sul rua não calçada? Que na minha época tem muito, ainda tem. Isso tem que acabar. Isso para mim é uma questão de dignidade humana. Você tem que ter uma rua calçada. Agora, asfaltada, né? Você sabe que aqui aqui se fez muito um projeto chamado pavimentação comunitária, que o município entra com as pedras e o pó de brita e as pessoas, os moradores, com a mão de obra. Então, funcionou bem e foi feito muita pavimentação dessa maneira, com parceria. O município chegou lá e disse assim, eu não tenho como fazer tudo, mas 80% eu vou dar a pó de brita, a cancha e a pedra, né, o paralelepípedo. E vocês entram contratam a construtora, a mão de obra. E isso dá 20% do total da obra. Foi feito muito, então, e as pessoas, muitos lugares, claro, lugares mais de classe média, eles aceitaram isso e foi um programa... Por menor que seja a participação, ela é importante também para a pessoa sentir parte daquilo. Sentir que aquilo parte do esforço dela. Por menor que seja, eu sei que nos bairros pobres você não vai poder cobrar 20%, talvez tenha que cobrar 10% ou 5%. Mas que isso seja parte. Eu lembro quando eu era pequeno, meu pai pagou lá na rua, a rua Rodolfo Braguiroli. Pagou, na época era 50%. Mas tudo bem, a gente achou ótimo, ficou feliz. E aí, assim, aqui teve o orçamento, aqui também em Caxias, então, no governo do PT teve o orçamento participativo, no governo do Sartori... Do nosso amigo Pepe Vargas, né? Que a gente tinha uma amizade muito grande com ele na época. Foi prefeito 8 anos, teve o orçamento participativo. Daí o Sartori, o Alceu, teve o orçamento comunitário, que aí ampliou a participação das entidades, principalmente a Associação de Moradores, né? Movimento comunitário. E o orçamento cooperativo e solidário não é apenas a participação popular para dizer o que as pessoas querem. Não, é para fazer juntos. É o município pegando entidades, organizações, empresas e quem puder e fazer junto. Então, não é só chamar as pessoas... Isso é muito importante, Isso é muito importante. É dizer assim, vem junto porque nós precisamos de você para fazer junto. Vou dar um exemplo. Lá na comunidade tem a escola que ela está mal cuidada, precisa de uns reparos e precisa de uma pintura. O município vai e diz o seguinte, eu tenho aqui, vou dar tinta. Tem o pintor aqui da comunidade, tá? O pintor vem aqui. Tem o pedreiro? Vem aqui. Tem o carpinteiro? Sim, tem o carpinteiro, vem aqui. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou dar a tinta, vou dar a madeira, vou dar os pregos, a mão de obra a comunidade vai fazer. Então, nós vamos fazer juntos. Essa é a minha ideia, que nós estamos apresentando, o Podemos aqui, do orçamento cooperativo e solidário. Muito bom, eu gostei muito da ideia, eu acho que é por aí, fazer com que a comunidade seja parte porque aí ajuda a fiscalizar também, quanto é que custou essa tinta, né? Isso e outra.
Quanto é que E as custou? pessoas vão cuidar, as pessoas vão cuidar mais, porque vão dizer: opa, fomos nós que fizemos isso aqui. Eu tenho aquele sentimento do pertencimento. Aí a comunidade vai ajudar a cuidar muito mais também daquela obra e daquela melhoria. Muito, muito boa ideia, muito boa iniciativa. Eu gosto É, muito desse tipo de iniciativa, é uma é. coisa que realmente empolga. E torcer então para que esse projeto seja bem sucedido, te desejar toda a felicidade, te desejar todo o sucesso aí, né? Além Obrigado. da nossa amizade, né? A É. nossa amizade pessoal, que, que foi cultivada naqueles momentos inesquecíveis para mim. E Grandes momentos. te aguardo um dia, vem aqui, tua mãe, e Isso. a tua mãe é uma guerreira, é um exemplo para nós aqui de Caxias, né? A dona Você Isolda. sabe que eu moro na beira da praia, então é mais fácil você vir para cá na beira da praia, que Ah, o eu quero, caxiense gosta de eu praia. vou. Eu já estou É. me convidando, eu vou, com Com certeza. certeza. E para eu sair daqui é difícil, porque para viajar é complicado. Na Bahia, eu tive ali em Porto Seguro. Porto Seguro eu conheço, tive aí, passei uma semana. Mas Salvador ainda não. Eu já trabalhei em Porto Seguro. Mas enfim, quero te agradecer muito. Antônio, te deixar a palavra também se você quiser falar mais Tá? alguma coisa, fica à vontade. Ah, e dizer que foi muito bom esse reencontro. Fico feliz pelo reencontro e feliz para poder estar falando com você. Não, agora vou começar a entrar aqui em processo de preparativo, porque nós temos hoje o Grenal, né? O clássico Grenal. Dentro de uma hora, 9h30, vamos ter. É porque você nasceu em Guaporé. Eu, como nasci em Caxias, eu só torcia para o Juventude. Eu era Eu torço, contra a dupla mas eu assim, ó, Grenal. eu torço para o Caxias, porque o Caxias já está na final do Campeonato Gaúcho, ganhou o primeiro turno. E hoje o Inter e o Grêmio vão decidir o segundo turno. Quem ganhar vai jogar com o Caxias. Então eu espero que o Caxias seja o campeão gaúcho. Eu, com toda a rivalidade, também espero que o Caxias seja, porque a único momento que eu acho que a gente da dupla Caju esquecia a rivalidade um pouco, que era uma rivalidade muito forte, eu me criei muito com essa rivalidade, É quando joga a dupla Grenal. quando eu jogo com a dupla Grenal, porque É. são terríveis, Aí né? nós somos bairristas daí. Não, completamente, né? Aquele povo. É. E agradecer então mesmo, foi uma alegria aqui, um belo momento de conversar contigo, de passar essa hora, tá bom? Um meu abraço, parabéns aí pelo teu trabalho. Sei que tu é uma pessoa também que tem formulado politicamente, criado e formulado. Você tem feito textos aí e tem feito belas dissertações e também que eu tenho lido e muitas eu consigo ler e tu tem feito e formulado aí que hoje é muito importante que haja também pessoas que formulem intelectualmente, que possam escrever e que possam explicar também. E eu estou aqui, eu gosto muito de ler, estou lendo agora o livro esse último do Yuval Noah Harari, o israelense que escreveu o Homo Sapiens, com agora o livro dele das 21 lições para o século XXI. Estou gostando muito de ler um filósofo. Opa, e agora? Tá. Estou lendo agora, estou gostando muito de um filósofo sul-coreano que está radicado na Alemanha, Byung-Chul Han, né, que ele escreve A Sociedade do Cansaço. E para quem é gestor, eu indico um filósofo colombiano chamado Bernardo Toro, que ele tem um belo texto sobre a ética do cuidado como o novo paradigma da civilização. É tempo de cuidar das pessoas, cuidar das cidades, cuidar dos ambientes coletivos, para que a gente tenha qualidade de vida melhor. A Colômbia, inclusive, tem várias lições a dar ao Brasil nesse ponto, né? Principalmente no tratamento das habitações populares, dos aglomerados subnormais. Isso aí. Tá bem? Maravilha, fico feliz. Um Maravilha. grande abraço, Um saúde e abração. paz, que o resto a gente corre atrás. Maravilha.